Bom dia! Vamos começar mais uma semana de vlog. Tô aqui, já acordei faz um tempinho. Estou aqui vendo um projetinho para a cozinha. Vou trazer novidades de decoração também. Que a gente está nessa fase com as plantinhas e também com alguns outros objetos que eu vou comprar para a cozinha. Enquanto eu tô aqui tomando um café e vendo esse projeto, o Einar tá ali preparando o café da manhã. Sou muito sortuda, eu sei. Viemos caminhar, estamos indo para perto de um ponto turístico que tem aqui. É meia hora de caminhada até o ponto turístico, é bem perto da Casa do Lago. E aí meia hora para voltar, obviamente. Então uma horinha de exercício físico e ainda garantindo um ponto turístico. Eu já fui lá, mas eu fui no alto inverno, janeiro, e eu não consegui ver muita coisa, porque a cratera estava congelada. E eu vou mostrar pra vocês, a gente já tá quase chegando já. E a caminhada é bem bacana, porque a vista é sensacional. Vou virar aqui a câmera. Minha sogrinha linda. Chegamos. Aqui é uma parte do lago. Lindo, né? Então, quando eu vim no alto inverno, nem tinha ninguém aqui porque o lago tava congelado. Minha sogra passando por debaixo do celular. Olha. Aí a gente vai para outras partes, tá vendo? E você pode descer também. Eu não sei se a minha sogra tá com energia para descer. Mas olha, que lindo. E aqui estou, ó, subindo. E já morrendo. A minha sogra tem muito mais energia do que eu. É impressionante. Mas tô indo, gente. Tô indo porque eu sou o quê? Fitness. Mas a vista é muito linda também, ó. A água é azul turquesa. Não dá pra ver essa tonalidade aqui da câmera. Mas é muito bonito. Quando vocês vierem pra cá, eu venho com vocês também. Jantar de hoje. Peixinho. Saladinha. O marido também na dieta, ó. De volta à minha casinha, eu tô aqui descascando alguns ovos que eu botei pra cozinhar. Meu marido me deixou aqui e foi voar. Não há trabalho, a lazer. E eu não quis ir, eu tô muito cansada. Ontem eu fui dormir 1 hora da manhã, porque eu estava aqui no projeto da minha cozinha. Vocês vão ver. Vocês vão ver no decorrer dessa semana que eu pretendo comprar tudo que eu coloquei na minha lista. Já tô aqui, eu cheguei em casa, como eu tava na casa do lago, cheguei já pensando aqui, já reestruturando tudo, algumas coisas já mudaram. Estou com as minhas plantinhas novas. Também na casa do lago, vocês viram que eu com a minha sogrinha, a gente replantou essa planta aqui, que eu já tinha, tava aqui, na verdade era do meu marido, agora eu peguei pra mim. E aí a gente plantou nesse vaso aqui que eu comprei naquele dia que eu fui na floricultura, não consegui comprar a planta. Então, as minhas plantinhas eu tô muito feliz, ainda tem
algumas outras plantinhas que eu quero comprar. Já separei ali um espaço que eu vou comprar alguns itens que estão faltando aqui. Que eu acredito que estejam faltando, né? E, gente, estou em uma decisão, com 37 anos, estou em uma decisão super importante. Vou aprender a cozinhar. Acredita? Nem eu. Mas vou. Com essa história de ver tanta coisa, nossa, eu fiquei vendo muita coisa de designers para casa, nórdicos, que é o que a maioria tem aqui, né? Vi muita marca, vi muito designer esse fim de semana. E aí eu fiquei com vontade de aprender a cozinhar. Não sei se vocês sabem, mas eu não cozinho zero. Isso aqui é o máximo que eu consigo fazer. Mesmo assim, eu tive que perguntar pro meu marido qual a quantidade de minutos, quantos minutos eu ia deixar o ovo cozinhar, pra vocês terem uma ideia. Na minha vida, eu já morei sozinha durante muitos anos, mas sempre dá um jeito, sabe? Nunca passei fome. Sempre tem alguém que cozinha pra mim, sempre tem alguém que cuida dessa parte pra mim. A minha vida é assim, gente, abençoada por Deus. E Deus nunca deixou eu passar fome. Sempre colocou pessoas maravilhosas no meu caminho, que me ajudaram bastante. E colocou um marido maravilhoso. Meu marido, Einar, que cozinha muito bem, gente. Um chefe, vocês veem, né? De vez em quando eu mostro pra você as fotos. Bom, agora eu tô aqui, já estou pensando em tudo que eu quero comprar essa semana. É muita coisa, hein? Haja dinheiro pra gastar com isso. E o pior é que eu não vou parar na cozinha, gente. Já comecei a ver coisa pra sala, mas aí eu botei na minha cabeça uma coisa de cada vez. Deixa eu comprar tudo que eu quero comprar pra cozinha. E vocês vão vendo. Porque além da questão do tempo, de ficar pesquisando, projetando, vendo o que é melhor, onde comprar, ainda tem um assunto muito sério aqui em casa quando é para comprar coisas para casa. Tem algumas regras muito rígidas aqui. Eu sempre gostei de coisa boa. E o meu pai, ele sempre me acostumou com coisas boas. Quando eu falo coisas boas, eu não tô falando de luxo, tá? E sim, sou acostumada com luxo, sim, graças a Deus. Mas estou acostumada falando de coisas boas mesmo. Tipo, material, por exemplo, né? Então, a gente nunca compra MDF. É sempre madeira maciça. Nunca compra... Quer dizer, eu compro. Mas... meu pai nunca me deu bijuteria, por exemplo. Sempre me deu joias. E assim eu fui pegando gosto por coisas boas. Mas eu nunca fui dona de casa. Então, algumas coisas eu olhava, achava bonito e achava que era legal ter. Até eu vir pra cá e conhecer meu marido. Até eu conhecer meu marido e vir pra cá, né? Porque a ordem é essa. Pensa numa pessoa que não aceita nada de baixa qualidade, nada. Se vai comprar alguma coisa, tem que ser da melhor qualidade, tem que ser perfeito, tem que ser bonito, tem que ser tudo de bom. Meu marido. E ele não aceita nada. Ele é a pessoa mais maravilhosa do mundo, gente. Falando assim, parece que ele é super rígido. Não. Mas ele é rígido com isso. Por exemplo, vocês terem uma ideia do que eu tô falando, é que essa prateleira aqui de casa, ela é muito rasinha, 14 centímetros. E ela vai nessa bancada aqui, roda, pula a janela, obviamente, e vai pra outra bancada. Eu queria comprar um vaso de flor, de planta, na verdade, que caísse, como esse daqui, né? Só que na loja que eu fui pra procurar a planta, a primeira loja que eu fui, não tinha, né? Lembra? Eu tava muito preocupada com isso. Falei, gente, será que eu vou achar um cachepô que tenha ali 14 centímetros? Menos, tem que ser menos, né? Pra ficar folgado. E aí eu achei esse daqui. Que além disso, é de uma cor metalizada, sabe?
Então eu super curti e comprei. Aí mandei a foto pro meu marido. Aí ele, ai, lindo. Tá. Quando ele chegou, ele viu e ele pegou no vaso, ele falou: nossa, mas é de plástico? Você comprou um vaso de plástico? Falei, comprei um vaso de plástico. Por quê? Porque é ruim. Tinha que ser de cerâmica, tinha que ser do design X. Essa questão de design, de nome, de marca, ele não liga, tá? Se você der uma bolsa pra ele, se você mandar ele escolher uma bolsa, né? Uma bolsa com couro legítimo, feita à mão, e a outra, que a gente não sabe, de uma marca super cara, ele vai escolher a artesanal, a de couro legítimo. Ele se importa com a qualidade mesmo e com a exclusividade. Então, por isso que eu falo que ele gosta de designer. Então, é difícil, gente. É difícil comprar coisa aqui pra casa. Eu não posso só ver uma coisinha bonitinha e comprar. Tem que ser de boa qualidade. E é essa a minha função. Então, eu passei a tarde toda vendo o que eu queria comprar, o que era feito de boa qualidade, não só bonito. E aí eu fiz a listinha, que me tomou praticamente a tarde toda. Pra vocês terem uma ideia, eu nem sabia disso, né? Porque como eu falei pra vocês, eu não cozinho. Mas aqui em casa, meu marido que cozinha, todas as panelas são Le Creuset. Tô dizendo, aqui em casa o colchão é sueco e é extremamente confortável. Por quê? Iná que comprou. Então é assim. Então, tudo que ele compra é de extrema qualidade. E assim, meu amor, coisa boa a gente se acostuma, né? Então é muito fácil se acostumar a comprar coisas de boa qualidade. E agora que eu tô mais expert, agora, meu amor, agora que ninguém me segura, eu já era chata, enjoada com as coisas, sempre querendo tudo do bom e do melhor. Agora, meu amor, com um marido desse, que me ensinou mais ainda, agora eu estou imparável. Haja investimentos, né? Mas é isso, pronto. Descasquei aqui 4 ovinhos, porque vai ser o meu jantar. Ele tá cozinhando, por falar nisso. Deixou no forno, vai voar, vai voltar voando. E enquanto isso eu vou comer, tomar um banho, dormir, porque eu fui dormir 1h da manhã, como eu falei, e acordei às 6, sozinha. E eu não queria ficar na cama enrolando, queria já despertar, porque eu não quero perder isso. Já foi difícil meu corpo se acostumar a acordar cedo, que dirá sozinho. Então, não vamos abusar. E é isso. Amanhã a gente se vê de novo. Bom dia! São 9 horas aqui, acordei um pouquinho mais tarde, sim. Eu até acordei, não sozinho, com meu marido, às 7. Eu tava tão cansada que eu falei, quem quer emagrecer precisa dormir. Então, como eu tinha dormido muito pouco ontem, falei, eu vou dormir. E aí, acordei agora, estou aqui fazendo meu cafezinho. Dessa vez vai ser o coconut. Hoje, rotina de sempre. Ler meu livrinho, fazer o ritual matutino e começar a trabalhar, que eu tenho o quê? Mais carteiras para desenvolver. O pessoal tá, ó, tudo investindo. Tô aqui no meu escritóriozinho porque sim, hoje eu não tenho atendimento, mas isso não significa que o dia é tranquilo, não é? Mas eu estou aqui almoçando minha saladinha de frango, que eu
amo quando meu marido faz salada de frango. Amo. E eu já tô repassando aqui o que eu tenho pra fazer agora, depois que eu almoçar. Eu tenho que fazer 2 indicações de aportes, 2 carteiras dos meus clientes da Cashmere Capital. Então, eles me falaram na sexta-feira, à tarde, quanto que eles teriam. E aí eu preciso alocar, passar para eles a alocação. Mas eu só posso fazer isso depois que eu olho a carteira de cada um e faço análise, vejo as oportunidades do mercado. Isso aí eu já faço todo dia de manhã. Então, eu tenho que encaixar o que a carteira dele está pedindo com essas oportunidades e aí fazer a indicação. Eu também tenho que fazer as análises, começar as análises das carteiras da Money Circle, então toda semana é o mesmo processo, para identificar também quais são os ativos que a gente vai investir essa semana. Tenho que gravar vídeo para o YouTube, então eu estou fazendo shorts, que são aqueles vídeos mais curtinhos, todos os dias, os 5 dias da semana útil. Então, se você ainda não viu, vá lá assistir, é bem rapidinho e são doses diárias de prosperidade. Então, se você procura ficar mais rica, esse canal aqui é para você. E eu vou com eu tenho a reunião, não podemos esquecer do comitê do Fimplan, toda segunda-feira, então às 2h30 aí do Brasil, daqui a 2 horinhas. Daqui a 2 horinhas eu tenho a reunião com as meninas do Fimplan. Depois disso, eu vou com meu marido numa loja de uma marca dinamarquesa para comprar alguns itens que eu coloquei na minha listinha para comprar para cozinha. Depois eu mostro para vocês. São itens lindíssimos e o meu marido, ele quer ir junto, né? Eu falei para vocês, ele tem uma presença muito forte. Eu amo isso. Às vezes eu fico, ai, queria decidir isso sozinha, mas eu amo que meu marido cuida tanto da casa quanto eu cuido. Às vezes até mais. Depois disso, vamos pra academia. E aí eu acho que o dia se encerra. Não, porque o meu marido também quer ir no Costco. O Costco é uma rede de atacadão, vamos colocar assim. Uma rede de atacadistas de mercado, né, de itens de supermercado americano, mas que tem uma unidade aqui na Islândia. A gente é membro e a gente vai lá comprar alguns itens que a gente não encontra com tanta facilidade nos mercados daqui. E a Ilva, que é essa loja de produtos dinamarqueses, é do lado da Costco. Então, vai ser prudente a gente dar uma passada lá. É lá que eu encontro com mais facilidade os meus mamões, finalmente. Porque eu, no Brasil, estava acostumada a comer mamão todos os dias. Todos os dias eu amo. É a minha fruta preferida. Aqui acabou sendo melão, porque é o que eu encontro com facilidade. Eu amo melão também. Mas mamão, ai, faz uma falta aqui. Então, lá não é sempre, mas eu costumo encontrar com mais facilidade. Então, vou aproveitar para ver, apesar de eu não estar podendo comer frutas por conta da dieta, né? Esqueci desse detalhe. Enfim, esse vai ser meu dia e vocês vão acompanhar aqui. Logo mais, eu trago aqui alguns insights, tanto das carteiras dos meus clientes, quanto também das carteiras da Money Circle. Vou ver se eu consigo fazer análise de uma delas aqui com você, como a gente tem o costume de fazer. Eu vi hoje, eu falei, eu vou até ver. Eu não sei se era falta de fazer a importação antes, mas deu que não tá ativo. Eu vou mandar pra ele, então. Eu não... Eu marquei vocês lá. Agora estamos indo para comprar os artigos que eu fiz a lista de compra ontem. Então, a primeira parada, hoje a gente só vai nessa loja, que é onde tem a maioria dos itens que eu quero comprar. É uma loja dinamarquesa, muito linda. E eu tô indo com meu marido, que compra todas as minhas ideias, mas quer ver primeiro, com certeza. Depois a gente vai no Costco, como eu falei com vocês anteriormente. E aí, malhar. Nossa vidinha fitness. Ah, vocês acreditam que a loja estava fechada? A dinamarquesa? Fechava às 6h30, a gente achava que fechava às 8. Mas olha só. Agora a gente tá no Costco. E aparentemente já é Halloween ou Natal. Gente, como é que pode? A gente tá em agosto ainda, people. Não vamos viver antecipadamente o futuro. Que bizarro. Yoga, mate.
que agora eu faço yoga, gente, me respeita. Frango, porque é o que estamos comendo, de massa e mussarela de búfalo. E papel toalha. Bom dia! Terça-feira, eu fui levar meu marido no trabalho, porque minha sogra ainda tá aqui, ela fica com o meu carro. E quero contar pra vocês que eu acordei. Gente, eu acordei às 6h12 de novo, sozinha. Vocês acreditam nisso? Ah, isso é muito bom, meu organismo é maravilhoso, tá se adaptando muito rápido a todas essas mudanças que eu venho fazendo. Estacionando o carro aqui agora. Isso é muito bom. Não coloco mais despertador. A hora que eu tenho que levantar, eu levanto. Como eu não tenho compromissos aqui muito cedo, compromissos profissionais, eu posso me dar o luxo de não colocar despertador. E aqui trouxe meu cafezinho pra cá. O bom é que eu descobri, né, que minha rotina antes de tomar o café com leite, que eu amo, não era muito compatível com a dieta que eu estou fazendo, né, cetogênica. Então eu descobri que eu preciso trocar o leite ou pelo leite de coco sem açúcar ou creme de leite. Eu não sei o creme de leite daí, mas o daqui eu posso tomar café com uma colherzinha de creme de leite. E aí ontem eu tomei o com leite de coco, o que eu tinha comprado antes tinha açúcar. Aí eu tive que ir no mercado no domingo, comprei sem açúcar. E ontem já testei, muito bom. E hoje eu queria testar o creme de leite que eu também comprei. Maravilhoso. Nossa, eu vou fazer isso pra vida. Então, recomendo aí que você use essa receitinha também. Café com creme de leite. Nossa, fica cremoso. Fica com aquela espuma maravilhosa. Perfeito. Anota aí a receita. Café com creme de leite. E eu sigo tentando aproveitar o máximo dessa dieta. Até tava falando pro meu marido no domingo, quando a gente tava voltando da casa do lago, porque ele também tá fazendo junto comigo, né? E dá super certo, porque ele cozinha. Então é muito bom. E ele gosta dessa dieta. Eu também passei a gostar dessa dieta, porque eu não gosto de dieta que me diz o que eu tenho que comer. Eu gosto de dieta que me diz o que eu não posso comer e aí eu me viro. Então, eu não regulo muito bem. A gente não tem ainda uma rotina muito definidinha com os horários para comer. Então, ter uma dieta que fala para você, olha, essa lista aqui é o que você não pode comer. Ótimo, excelente. Agora, tem uma dieta que o melhor amigo do meu marido tá fazendo também. Ele, assim, em 2 meses, acredito eu, um pouco menos de 2 meses, ele perdeu 10,5 kg, que é contar caloria, old school. Não gosto dessa dieta porque você tem que anotar tudo o que você come, ficar fazendo conta. Tem tempo para isso, gente, infelizmente. Pode ser que depois que passe os efeitos dessa dieta e que a gente queira voltar um pouco ao normal, a gente estava fazendo essa listinha, né, do que a gente vai voltar a comer. E aí a gente vai voltar a comer pasta, arroz, batata. Batata é muito importante pro meu marido. Pra mim, zero importância. Então, eu provavelmente vou continuar sem comer batata. Porque eu comia porque ele fazia, né? A gente sempre come aqui carne com batata. Salmão com batata. Então, aí no Brasil é muito arroz, né? O arroz é o complemento principal. Aqui é batata. E aí eu vou continuar sem comer batata. Agora, os docinhos que a gente comia, mais eu do que o meu marido. Pão, pizza, que a gente tinha uma regularidade de comer. Tudo isso a gente vai continuar sem. A gente não tá sentindo falta.
depois de alguns dias, digo, semanas fazendo essa dieta, você passa a não sentir mais falta. Eu não tô sentindo mais falta de açúcar, acredita nisso? Não estou sentindo mais falta de açúcar. E eu já passei com essa dieta pela minha TPM, que é assim, o ápice de ficar sem açúcar, nossa. Então, dá super para continuar fazendo tudo o que a gente gosta de fazer e tirar realmente aquilo que não está fazendo mais falta. Então, se você também está nesse processo de perda de peso, sugiro que você comece sim com uma dieta como a minha, um pouco mais radical, que é a cetogênica, porque depois de um tempo é como se fosse um detox. Ela não é um detox, não sei se é ou não, mas não é minha área, então não posso dizer se é um detox realmente do corpo, do organismo, mas é um detox mental, porque aí te prova que você consegue ficar assim, sem algumas coisas que hoje eu tenho certeza que você fala, eu não consigo fazer uma dieta que eu não consiga beber Coca Zero, eu não consigo fazer uma dieta que eu não possa comer um docinho de vez em quando. Você consegue, basta você decidir por aquilo. Eu sou a prova viva. Eu gosto muito de guloseimas. Eu não vou nem dizer sobremesa. Então eu tenho um paladar infantil. Eu gosto de doce mesmo, sabe? Bala, pirulito, sim, é nesse nível. Meu paladar é muito infantil. Quando eu tava no Brasil, eu gostava muito de leitinho. Era o tempo todo leitinho, leitinho, leitinho. Café com leitinho. Então, paladar super infantil que eu tô perdendo. Graças a Deus, não sinto falta hoje de açúcar. Não sinto falta de comer a sobremesa depois do jantar, que era uma coisa que sempre eu tinha. Eu acabava de comer já de olho na sobremesa. Essa gordice mesmo. E eu, hoje, super de boa. Às vezes eu fico com o paladar pedindo um pouco um cafezinho. Mas aí tudo bem, aí pode. Então façam a dieta cetogênica, caso vocês queiram perder peso, e isso seja uma das suas prioridades, porque ela precisa ter persistência, principalmente os primeiros dias não são fáceis, porque o teu corpo está acostumado com açúcar, o teu corpo está acostumado com carboidrato, e essa dieta, ela realmente zera tudo isso. Você não pode. Você pode 20 gramas de carboidrato, que é muito pouquinho, é muito pouquinho. Então façam a dieta e se programe para dormir no horário que você gostaria de dormir, para acordar no horário que você gostaria de acordar. Para mim nunca foi fácil, nunca foi fácil. Eu não vou dizer que está sendo fácil agora, mas está mais fácil, sabe? Assim como ir para academia. Não vou dizer que, nossa, eu vou com tranquilidade. Não. Mas está muito mais fácil do que estava no início de julho, quando eu comecei com o projeto Hot and Rich. Agora eu vou ler meu livro. Acabei de chegar em casa, vou ler meu livro, terminar de tomar meu cafezinho com creme de leite e vou fazer a minha rotina matutina. Mas vocês vão acompanhar. Gente, vocês sabem que eu sempre faço a análise das carteiras na terça e na quarta. Mas hoje eu sentei terça-feira para fazer a análise da Black. Eu sempre deixo a segunda-feira para entender como foi o mercado. Então eu analiso o mercado, principalmente um resumo da semana anterior. Porque já se passaram 2 dias de fim de semana, muita coisa acontece. E aí eu quero ver como o mercado vai se comportar na abertura, antes de fazer qualquer indicação. Eu nunca gosto de recomendar na segunda. Segunda, para mim, é dia de observar. Terça, aí a gente começa a decidir. Elas ficam aflitas esperando, mas é assim que eu faço. E aí eu peguei hoje a carteira da Black para analisar. E, gente, tcharam!
A Micron, que é uma empresa que a gente tem posição, subiu para $1.000. E aí eu preciso te contar esse filme aqui, porque isso é uma verdadeira aula do que a gente faz na Money Circle. A gente comprou a Micron a $188. Guarda esse número. A tese, a memória que alimenta a inteligência artificial, ia virar o ativo mais disputado do mundo. A gente comprou em agosto do ano passado. E foi exatamente isso que aconteceu. Na subida, a gente colheu 2 vezes. Mais 173% em maio. A gente vendeu parte da nossa posição em maio. E em junho, mais 510%. A gente vendeu também parte da posição em junho. E a gente vendeu a $1.150. E por que a gente vendeu? Porque a nossa leitura dizia que vinha correção. Uma ação que multiplica por 6 em poucos meses sempre vai respirar, sempre vai corrigir. Quem não realiza o lucro assiste a ação derreter na tela achando que é passageiro. E pode ser, como foi o caso da M1. A correção veio, a ação caiu 30%. Só que olha que bacana. Enquanto a Micron corrigia, o nosso dinheiro não ficou parado. Ele estava trabalhando em outras empresas, inclusive na Nucor, que a gente vendeu na semana passada no maior preço da história dela, com mais 73%. E aí vem a parte que eu mais amo. A correção que a gente esperava aconteceu. O preço voltou para a nossa zona de compra. E a gente fez o quê? A gente comprou, porque a tese está intacta. Ela caiu porque o chefe da Amazon e da Apple reclamaram em público do preço da memória. E aí, meus amores, quando comprador chora no microfone, o vendedor está faturando. Os analistas estão projetando o lucro da Micron multiplicando até 2030. Então, a gente recomprou $911 no dia 12, pagando com o lucro que a gente fez da Nucor, não foi dinheiro do nosso bolso. Isso foi na quarta passada. Hoje é terça. A ação está a $1.011, 11% em cima da recompra, 41% na posição. Entenderam o que acontece aqui na carteira Black da Money Circle? A gente vendeu o preço quando ele esticou. A gente nunca vendeu a tese. Vender preço é gestão. Já vender tese só quando ela quebra. É por isso que a mesma ação já pagou a nossa carteira 3 vezes. Isso é Black, meninas. Muito orgulhosa desse nosso trabalho. Cheguei aqui na minha cozinha para preparar meu café da manhã e eu tô assim, maravilhada. Porque o pouco que eu fiz, que foi organizar melhor os potes, sempre com a regrinha de 3, para poder dar a impressão de algo sintonizado. Então, eu reorganizei nesse aspecto. Comprei as minhas 2 plantinhas que estão lindas aqui. Ela pega uma luz boa, ó. Isso é maravilhoso. E também replantei, organizei essa parte aqui também. E replantei, né? Eu e minha sogra, no sábado, a gente replantou essa plantinha que eu já tinha aqui, tava aqui. Meu marido que tava cuidando dela, agora é minha, porque eu replantei, coloquei nesse vaso aqui, ficou linda. Eu tirei o aro, porque ela tinha um aro aqui. Como eu quero ela caindo, eu coloquei nesse vaso e tirei o aro. E aí ela fica assim, olha que linda. Por quê? Porque aqui já é uma prateleira alta. Se eu coloco uma planta aqui que é alta, vai dar uma sensação ruim, né? Como algo elevado aqui. Eu quero que ela desça. E aí fez muito mais sentido, ficou muito mais bonito assim. Então, eu tô maravilhada. Maravilhada porque o pouco que eu fiz já me deu essa sensação de beleza, de aconchego. Então, a minha cozinha, por conta do verde que eu tô trazendo, ainda não parei com as minhas plantinhas, não. Ainda vou ter que comprar mais uma planta para eu colocar nesse cantinho aqui que eu tô criando, que é o cantinho que vai mais mudar agora nessa
primeira fase de transformação da cozinha. Eu falo assim, parece que vai ser algo grandioso, né? Mas a gente não vai trocar armários, a gente não vai trocar nenhum eletrodoméstico. É mais realmente tornar a cozinha mais funcional e mais aconchegante. Porque a minha cozinha, assim como a minha casa inteira, é escura. E eu já recebi perguntas, mas por que a tua casa é escura? Porque eu estou morando na Islândia, meus amores. E aqui, o verão é sol 24 horas. E eu e meu marido temos esse gosto por uma casa mais escura. A gente gosta muito de luz indireta. Eu amo luz indireta, por isso que eu gosto muito de vela. Então, aqui em casa, a gente usa muito luz amarela. É fundamental na minha casa. Até a minha cozinha, a luz, ela não é completamente branca. Ela não chega a ser amarela, ela tem um tom um pouco mais frio do que o restante da casa, mas ainda assim é uma tonalidade mais aberta do amarelo. E aí que eu quero trazer mais luz indireta aqui para casa. Eu quero colocar um abajur aqui, um abajur ali, principalmente agora na cozinha, porque eu decidi por fases. Porque quando eu mergulho em um projeto, meu amor, eu mergulho em um projeto. Então, não dá pra fazer essas mudanças todas que a gente quer fazer, porque lembra, tudo tem que ser com o melhor material, com a melhor qualidade. E se puder, ser exclusivo. Que a gente não quer ali ter uma casa parecida com a de todo mundo. A gente quer realmente que interprete o nosso gosto e que tenha uma história ali. Por isso que meu marido faz tanta questão que seja algo muito bom e exclusivo e funcional. Então, eu estou preparando aqui os meus cantinhos para fazer isso. Mas eu já tô maravilhada. E outra coisa também, deixa eu dar o play aqui no meu vídeo. Outra coisa que eu estou fazendo é isso aqui. Então, meu café da manhã ficou um melãozinho, 100 graminhas de melãozinho, porque eu não vivo sem, mas eu não vou escapar da dieta. E esse aqui é o skyr, que é aquele iogurte islandês bem proteico. Só que eu estava tomando a versão que tem açúcar. Então, tem vários sabores. Tem de coco, que é minha vida, vocês sabem que eu amo coco, né? Então, tinha de coco, tinha de vanilha, tinha de frutas vermelhas. E eu tava, há um tempo atrás, experimentando um de cada um. E aí, eu vi que eu tenho que, agora nessa dieta, que tem que ser o natural. Isso aqui é muito bom pra dieta cetogênica, porque tem muita proteína, mas tem que ser o natural. E aí eu coloquei umas gotinhas de essência de baunilha e canela, que eu gosto muito. Então é isso, gente. Deixa eu virar a câmera. Eu tô aprendendo a adaptar. Lembra aquela conversa anterior? Então, agora café com creme de leite, o iogurte que eu já gosto, mas não gostava dessa versão natural. Agora, tô adaptando ao meu gosto e dentro da dieta, o que é fenomenal. Então, eu tinha muita crença de que fazer dieta eu ia ficar muito restringida, que eu não ia conseguir, porque eu não abro mão de algumas coisas. Dá pra você adaptar. Dá pra você adaptar e ser muito feliz na dieta, sendo gostosa e sendo rica também, que é o objetivo do Hot and Rich. Então agora eu vou terminar de preparar aqui, salpicar um pouquinho de canela também no melão e vou voltar para minha estação de trabalho. Cheguei aqui já preparada para fazer meus cílios e minha sobrancelha. A sobrancelha eu vou dar uma levantada com Lamination Brown e os cílios não vou colocar extensão não, porque eu não curto. Mas eu vou fazer um lash lift para dar uma curvada nele, eles já são bem longos, naturalmente. Que bom, a graça do Senhor. E agora eu vou dar essa curvada para não precisar usar o Curvex, que eu acabo até não utilizando. Seguindo o diário do Glow Up. Tudo jóia? Tudo ótimo! Cheguei aqui, os pazinhos me esperando ali. Vamos lá, vamos para mais um dia de projeto Hot and Rich.
correndo como sempre. Saímos agora da academia. Foi um treino muito intenso, mas rápido. Então, eu fiz o treino da corrida, eu fiz o treino dos membros superiores e não teve muita pausa. Porque a gente só tinha 1 hora, exatamente 1 hora, para poder malhar e se arrumar, porque agora a gente está indo direto pro cinema Spider-Man, né? Para assistir o Homem-Aranha. E a gente tá em cima da hora. A gente vai chegar a tempo, porque a gente cumpriu o planejado. No cinema, sem pipoca. Primeira vez. Primeira vez que estamos no cinema sem pipoca. Só pegamos, ó, água. Mas vambora, faz parte. You gotta have something to hunt you, right? Otherwise you might get lonely. Queria mostrar isso aqui pra vocês. O cinema, ele tem intervalo. Uns 15 minutinhos. Na metade do filme. No começo eu achava muito estranho, porque sempre para na melhor parte. Mas depois eu acho super prudente. A pessoa vai ao banheiro, dá tempo de comprar alguma coisa. Até aumenta o lucro, né, do cinema. Muito bom. Bom dia! Estou aqui arrumando a minha cozinha, como sempre. Aí eu pensei, vou bater um papo com as minhas amigas do YouTube. Então, não mostrei pra vocês, mas vou mostrar com mais calma quando eu estiver arrumada. Aí eu chego perto da câmera, vou mostrar o resultado fabuloso do Lamination Brown e do Lash Lift que eu fiz com uma brasileira aqui que eu conheci recentemente, super indicada, e agora eu entendo por quê, ficou divino. Eu já tinha feito uma vez só o Lamination Brown e eu não gostei muito, porque meus pelos subiram muito. É claro que depois em casa você pode ajeitar, mas como era a primeira vez que eu estava fazendo, eu não sabia direito o que fazer pós, não sabia se ia ficar durante alguns dias daquela maneira, aí eu tomei um baque assim. Mas dessa vez não, porque ela respeitou o formato da minha sobrancelha, que é bem caído. Por isso que eu uso Botox para levantar a sobrancelha. E eu uso Botox, gente, há muito, muito, muito tempo. Porque quando eu tinha meus 19, 20 anos, estava na faculdade, eu queria levantar a minha sobrancelha porque era aquele olhar mais triste. E a gente não tinha tantos procedimentos quanto a gente tem hoje. Aqui, por exemplo, eu marquei o meu Botox para, sem ser essa semana ou outra, só na área de levantamento de sobrancelha. Aí vai ficar um pouco mais caro do que eu pago no Brasil, bem mais caro do que eu pago no Brasil, mas a gente não tinha isso naquela época que eu tinha 19, 20 anos. Hoje a gente tem Botox especializado para isso. E na época o Botox ele existia, mas era muito caro, só dermatologista fazia. E eu fui para minha dermatologista maravilhosa e falei para ela, olha, eu quero fazer um facelift. Nossa, ela ficou super preocupada, porque facelift naquela época era um procedimento bem agressivo. Era aquele procedimento que as mais idosas, quando faziam, ficavam igual uma japonesa. Então, não era igual hoje, que é um pouco mais leve, que você acha que você consegue até fazer sem propriamente ser uma cirurgia. Mas enfim, naquela época não tinha. O Botox já existia, mas estava ali bem exclusivo ainda. E aí ela falou assim, vamos botar Botox. Eu falei, mas Botox? Porque Botox naquela época era ligado a tirar rugas somente. Hoje a gente tem aí uma infinita variedade de uso de Botox. Aí eu falei, vamos. Pronto, minha sobrancelha levantou, eu fiquei maravilhosa, me senti linda e desde então eu faço, desde os meus 19, 20 anos, não lembro muito bem. Tem ideia disso? São quase 20 anos fazendo Botox, 17 anos fazendo Botox direto. E o que foi muito bom pra mim, porque eu não tenho rugas na testa. Não tenho, eu tenho um pouquinho aqui,
mas é porque aqui eu não colocava antes, eu colocava só na testa mesmo pra levantar. E eu não tenho uma ruga na testa. Por quê? Tratamento preventivo. Eu não, com botox, a minha musculatura ficava paralisada, então qualquer expressão que eu fazia, não fazia, não tinha linhas. Então, não tenho rugas. E foi maravilhoso. E eu estava sentindo muita falta do botox. O botox já foi todo embora, minha sobrancelha já estava bem caída. Deu uma subida com o lamination, então eu amei, porque se subiu com o lamination, vai subir também bem com botox. E eu não tinha feito botox ainda esse ano, Jesus, eu não fiz botox esse ano. Porque eu não tava procurando, sabe? Tava muito focada no meu trabalho, eu tinha aceitado que eu só ia poder fazer botox em novembro quando eu for pro Brasil. Mas não aguentei nessa fase nova que eu tô vivendo, nesse projeto Hot and Rich. Falei, vamos ficar hot, eu preciso do botox pra ficar hot. E cá estou eu fazendo botox. Mais coisas que eu estou fazendo. Então, vocês sabem que eu estou fazendo a dieta cetogênica e que esse final de semana eu descobri que leite não pode. Até pode, mas numa quantidade muito mínima. E eu estava, com certeza, ultrapassando essa margem. E eu não sei se vocês sabem, mas a dieta cetogênica, você precisa realmente não ultrapassar o limite, porque senão não tem o efeito. Não é o efeito de perder peso, mas é o efeito de cetose. Se você come mais, o teu corpo não entra no estado de cetose, então você não perde esse peso que geralmente se perde com essa dieta. Então eu estava ultrapassando, eu não estava vendo esse resultado na balança. Até falei com vocês no dia da pesagem, que não tá aqui no vlog, porque vai estar num quadro à parte, que eu estava acreditando que porque eu estava fazendo uma musculação e ainda estou fazendo musculação todos os dias, eu ganhei massa magra. Então na balança é mais difícil de ver mesmo, eu vou começar a me medir. Mas o ponto é que eu não estava fazendo a dieta como deveria ser feito. Eu descobri na metade exata do mês, porque foi no sábado, dia 15. Então deu tempo de eu mudar isso. E assim, já perdi quilos de lá pra cá. É claro, né, que parte disso é a água indo embora por conta do estado de cetose, que agora sim o meu corpo está. Mas não deixa de ser algo positivo, né? Finalmente eu vi que eu tava tendo um pequeno problema e que tava me gerando um resultado não tão drástico, que é. Então eu comecei isso sábado e ontem eu comecei outra coisa para dar uma acelerada. Porque eu tava vendo que quando chegava a noitinha assim, eu já não tava com muita fome. Mas eu comia porque meu marido comia e porque eu achava que, nossa, eu preciso comer muita proteína. E de fato eu preciso comer muita proteína. Só que como eu não tenho fome à noite, então é melhor eu fazer um jejum das 8 às 8 e colocar essa quantidade de proteína mais cedo. Não deixar de comer a proteína, mas comer mais cedo. E deixar o corpo sem descansar da digestão aí a partir das 8. Então eu já comecei a fazer isso e eu vou ter resultados mais rápidos também. Mas não tá sendo nenhum esforço, gente. Tá super tranquilo. Ontem a gente ainda foi pro cinema. Primeira vez que eu me lembro na vida que eu não fui no cinema e comi pipoca. Então foi difícil ontem essa parte, porque a gente estava com o primo do Inar e obviamente ele estava comendo a pipoquinha dele e a gente estava muito carente de pipoca. Mas, de boa, chegamos em casa, já era bem tarde, por isso deu uma facilitada em não comer também. E aí não comemos. Eu vou tentar fazer dessa maneira. Ele falou que ele não quer fazer o jejum. Porque ele também tá, hein? Frenético querendo perder peso. O problema é que quando eu engordo no corpo inteiro. Isso é bom ou ruim? Isso é bom porque não fico com uma gordura extremamente localizada. Eu tenho gordura localizada, mas como ela é distribuída igualmente no corpo,
eu não, tirando a canela, passou da coxa, não recebo nenhuma gordura. Aí minha canela fica super fina. Mas eu sempre quis ter uma canela grossa. Da minha mãe é linda, mas não herdei dela. Enfim, aí eu engordo de forma 100% bem distribuída no corpo. O que é bom, porque eu não fico com gordurinhas localizadas, concentradas. Mas é ruim, porque eu não percebo muito rápido que eu tô engordando. Já o meu marido, ele engorda muito na barriga, muito comum no homem, né? Mas os braços dele são razoavelmente finos, a perna também. Então a concentração dele é mais na barriga. E ele tá também. E o que é excelente, porque duas pessoas fazendo juntas, nossa, fica tudo mais fácil. Ainda mais eu e ele, que a gente mora junto, que a gente é marido e mulher. Então um apoia o outro. Ontem eu tava querendo tentar conseguir aqui uma caneta para acelerar o resultado. Aí ele, nossa, mas você tá indo tão bem, você tá fazendo a dieta direitinho, você tá indo pra academia todos os dias, por que que você vai fazer isso? Isso não vai te adiantar em muita coisa. Aí eu percebi, eu falei, porque a caneta, né, Monjaro, o Ozempic, elas vão ali diminuir a minha fome. Mas eu não tenho tido muita fome, eu não tô com dificuldade mais. Gente, olha que bonito que eu vou falar. Eu não tô mais com dificuldade de negar açúcar. Eu nem penso em açúcar mais. No início foi mais difícil, mas aquilo que eu sempre falo, ainda é difícil, mas é mais fácil. Então, eu falei, é verdade, você tem razão, vou continuar no old school aqui mesmo, porque tá dando resultado. Porque eu não quero perder massa magra, isso é muito importante também, tá? Você perder 1 quilo por semana, você já começa a perder massa magra. Pelo que eu estudei, não sou nenhuma especialista, mas o mais tranquilo é você perder até 0,75. Porque aí você está concentrando em perda de gordura. Mais do que isso, já é massa magra. Porque, pelo que eu pesquisei, o corpo ele não perde 1 quilo de gordura assim por semana. E é o que eu estava acostumada a perder quando eu comecei a tomar as canetas. Enfim, estarei magra, com a sobrancelha em pé e com o lash lift em pé. Agora eu vou tomar meu café, ler meu livro. E é isso. Voltei rapidinho. Eu vou mostrar melhor a sobrancelha e os cílios quando tiver um local com iluminação. Mas eu precisava mostrar isso aqui pra vocês. Isso aqui é uma revista que meu marido comprou ontem no mercado. Que vem nome... Deixa eu ver aqui. Que vem nome, profissão e salário. É isso mesmo. Aqui estão os nomes de uma galera, a profissão e quanto que eles ganham. E você aí com medo de falar pra mim, sua consultora financeira. Pode uma coisa dessa? Aqui é público. Aqui é público, na Noruega também eu sei que é assim. Você consegue consultar num banco de dados quanto que a pessoa pagou de imposto de renda, quanto que a pessoa ganha, os bens, informação pública. Aqui é a mesma coisa, pelo visto, eu não sabia disso. Fiquei sabendo ontem que meu marido comprou essa revista aqui. Incrível. Gosto desse sistema, porque falar de dinheiro, você conquistar as coisas e ter medo de falar, ter medo de comentar, de tornar público, porque ou tem medo de questões mais de segurança, né? Ou tem medo de inveja, ou tem medo que a família vai pedir dinheiro emprestado. Rola dos dois lados. E eu até hoje tenho um pouco de tabu em relação a isso. Mas dinheiro aqui não é tabu. As pessoas conversam livremente sobre o quanto ganham, o que tem, o que deixa de ter, mas não no sentido de ostentação, mas informação natural. Gosto.
Que delícia de ter nome limpo. Cara, que Sem paz na dúvida. minha vida isso dá. Você já percebeu isso? Que é assim, a gente, naquela época, né, em 2023, no finalzinho de 2023, a gente limpou teu nome, no mês seguinte, você saiu do apartamento onde você estava Fevereiro, e alugou no seu nome, o que só foi possível porque você limpou o nome. E agora você está comprando um apartamento. Oi, acabei de sair de um atendimento do Fimplan e agora eu vou tomar meu café da manhã, 1h30 da tarde. Mas é isso, porque quando eu sento na minha cadeira do escritório, eu só levanto quando eu termino o que eu tenho pra fazer. Às vezes demora um tempinho a mais. Ai, acabou meu melão. Ai, ontem eu fui no mercado. Todo dia a gente vai no mercado e a gente não compra o que tem pra comprar. Mas tudo bem. Ontem eu comprei o estoque aqui de esqui. Então vai ser o iogurte mesmo sozinho. Mas enfim, eu acabei de sair de um atendimento do Fimplan. A gente conversa muito sobre assuntos como skincare, haircare, a gente é muito girly. Eu e essa minha amiga, né? Ela é minha cliente também, mas ela é minha amiga. E eu tô tão feliz por ela, porque eu tanto bati na tecla com ela, ela já tá comigo, já é minha amiga há mais tempo. Ela primeiro foi minha amiga, depois virou minha cliente. Então ela tá comigo desde 2023, finalzinho de 2023. E eu sempre trabalhando na cabeça dela a questão da construção de patrimônio. E ela sempre ali mais focada na resolução de algumas dívidas, na resolução de um custo de vida mais alto, porque ela tem bom gosto. A gente sabe que mulher com bom gosto é um perigo, né? Eu sei disso também, porque apesar dessa minha profissão, apesar de ser planejadora financeira, gente, eu tenho um perfil gastadora. Gasto mesmo. E não tenho vergonha de falar isso, porque o problema não está em você gastar. O problema está em você não construir patrimônio. A idade que a gente tem, e ela tem praticamente a mesma idade que eu, é pra gente construir patrimônio. Mas é também pra gente aproveitar a vida. O problema é que sempre tem um descompasso, né? Então, eu sempre batendo na tecla de construção de patrimônio e ela sempre um pouco resistente, não pensando muito nisso. E até que a gente está construindo patrimônio. Estou muito feliz por ela. Finalmente me escutou. Gente, me escutem, porque é difícil, é muito difícil eu estar errada. E não sou eu que tô falando, não. Estatística, tá? Estatística. Então, principalmente quando se trata de dinheiro. Dinheiro, investimento. Eu tenho aí, ó, histórico para poder assegurar essa minha afirmação. Então, a gente fez o orçamento dela para setembro e já deixando tudo bem preparadinho para ela assumir algumas parcelas do financiamento do primeiro imóvel dela. Então a gente vai criar um fundo para ela mobiliar, porque o imóvel está do jeitinho que ela gostaria, mas está sem móveis, né? Só a questão realmente da estrutura está do jeito que ela quer. Então foi um achado, assim, foi muito bom. No mesmo prédio que ela já mora hoje. Então, maravilhoso. A gente estava comemorando. É muito bacana a gente ver pessoas, principalmente ela, né? Que é a minha amiga também, não é só minha cliente, conquistando os objetivos, mesmo que sejam objetivos recentes. E ela já começou a construir. Então, estou muito feliz por ela. Bom, fiz aqui o esqui, coloquei um pouquinho de pumpkin spice. Não sei se vocês sabem, mas no Starbucks, na época de outono, eles têm uma bebida que é muito famosa, que é o pumpkin. Nossa, quase não saiu. O pumpkin spice, que é um café, gente, é uma delícia. E só tem durante a estação de outubro. E aí, quando começa outubro lá nos Estados Unidos, as mais famosas começam a postar a foto da bebida. É uma trend. E aí, aqui, agora que tem Starbucks, mas quando eu me mudei não tinha Starbucks aqui. E nem McDonald's. Continuamos sem McDonald's, pra mim não faz a menor diferença. Agora Starbucks eu gosto, principalmente dessa bebida. E aí quando eu fui no mercado eu encontrei... Isso aqui a gente pode colocar no café e fica com gostinho do Pumpkin Spice.
Então, eu coloquei aqui um pouquinho no esqui. Vou colocar um pouquinho também de essência de coco, que eu gosto bastante. Só porque o natural, ele é bem azedinho, sabe? Eu até gosto, mas fica melhor quando eu coloco alguma coisinha um pouco mais doce. E agora eu vou terminar de montar a carteira de uma cliente, então vamos lá comigo para o escritório, que é de lá que eu vou trabalhar agora. E aí, como é que você fechou o mês de julho? Como é que tá esse mês? Ai, julho foi difícil, mas não vou negar. Foi bem desafiador, assim. Olhando no aspecto macro, a gente está vivendo realmente um período de crise no Brasil, né? Risco fiscal, taxa de juros absurda, muita inadimplência, galera perdendo poder de compra porque a inflação está avançando. Então, a gente tem um cenário macroeconômico não favorável para nenhum tipo de negócio. Acabei aqui meu atendimento no Business Fimplan. Então, hoje eu tive um do Fimplan e agora à tarde eu tive do Business Fimplan. E foi tão bacana para vocês entenderem como é importante ter o acompanhamento, ter uma visão concreta dos seus números, ter essa clareza. Ela chegou na reunião meio xoxinha, porque ela estava meio desanimada, porque ela viu os números, e o que ela viu, ela tinha interpretado como algo ruim. De fato, o nosso faturamento deu uma leve caída, e a gente estava naquela fase de crescimento. Só que o que ela não percebeu, e foi o motivo dela ter saído bem mais feliz da reunião, foi o motivo da gente ter tido essa pequena queda. Enquanto o mês de junho, porque hoje a gente fechou junho e a primeira quinzena de agosto, mas enquanto a gente fechou junho, a gente teve um pico de faturamento por conta de um serviço pontual. Uma cliente fechou um pacote e pagou à vista esse pacote. Não era uma despesa recorrente, não era um serviço recorrente. Aí o que aconteceu com o faturamento dela? Foi para o alto. Já julho, ela teve aumento nos serviços recorrentes. Então, ela tem um clube de assinatura, ela tem um acompanhamento trimestral. Então, isso fez com que o faturamento dela não atingisse, como junho atingiu, o mesmo valor de junho, mas em compensação, ela não precisa resetar o faturamento no mês seguinte. É esse o problema quando você não tem receita mensal recorrente. Você precisa ter a base, porque senão é exaustivo. Se você vende serviço, todo mês você resetar a partir do zero. Agora não. No mês de agosto, esse agora, vai vir do acúmulo dos fechamentos de junho, de julho, e mais o que ela for conquistando agora em agosto. Ela saiu outra mulher depois que ela teve essa percepção mais clara dos números dela. E ela entendeu que cada vez menos vai ser exigido mais do comercial dela, porque ela está ali com uma receita recorrente mensal. Esse é o intuito do planejamento financeiro, de você não ficar focada só no faturamento, porque esse número isolado não te diz absolutamente nada. Não te diz nem o lucro, que é o que a gente trabalha para ter. Então, tenham clareza dos números do negócio de vocês. Chegamos já na última hora da academia. Temos 1h30 até a academia fechar, para malhar e para ir para o spa. Estava aqui arrumando a cama e aí eu queria mostrar para vocês, porque isso é uma curiosidade daqui. Aqui a gente não tem edredom. Aqui a gente não tem edredom de casal. É edredom separado, individual. Quando você vier para cá ou para algum país nórdico, isso é da cultura nórdica, Noruega, Suécia, Finlândia, Dinamarca, você vai encontrar nos hotéis edredões individuais. No começo eu estranhava um pouco, eu falava, não, quero meu maridinho debaixo do meu edredom. Mas depois é uma maravilha. E você pode fazer isso no Brasil também. É só porque aqui é costume, entendeu? Não é tipo uma opção, é o tradicional. Aí no Brasil vocês vão ser os diferentões. E aí depois eu até me acostumei com essa bola de massagem do meu marido.
Eu até acostumei e acho a melhor coisa. Quando a gente vai pro Brasil ou então vai para algum hotel que o edredom seja de casal, a gente não gosta muito não. Porque eu fico puxando o edredom à noite, eu me enrolo toda no edredom, aí ele tem que acordar, puxar um pouco de volta, aí com isso eu acordo. Aí é ruim, né, gente? Aí é ruim. Aqui os edredons ficam até diferentes também, porque eu gosto de edredom assim, mais fininho, porque eu sinto calor à noite. O meu marido, ele gosta de edredom mais grossinho, aí a cama não fica tão bonita. Mas o que importa é estar confortável, né? Aí eu gosto de pôr a mantinha aqui no pé. Esse jogo de cama é todo cinza. Meu quarto é cinza chumbo. Eu sou o ponto bege hoje, né? No vídeo. Tem que ser assim, gente. O quarto tem que ser escuro por conta do verão. 24 horas de sol. Mesmo que a gente tenha blackout, a gente tem. Mesmo que a gente tenha camadas na cortina, e a gente tem. É sempre bom deixar o quarto mais escurinho. E é isso, mais uma curiosidade aqui que eu tô trazendo para vocês da cultura nórdica. Eu tinha uma reunião agora, às 9 horas aí do Brasil, meio-dia aqui, com um cliente do Business Finplan, mas ele me mandou um áudio falando que ele estava se sentindo mal e a gente acabou remarcando. Aí eu aproveitei e tô aqui fazendo o meu planejamento de redes sociais, estou criando agentes na inteligência artificial que vai me ajudar na criação de conteúdo, que é algo que é difícil para mim encaixar dentro da minha agenda. Aí, geralmente eu deixo para sábado ou domingo, mas é ruim isso, né, gente? Porque tiro aí um fim de semana para passar com meu marido. Não que eu faça isso, tá? Eu nunca deixo de fazer alguma coisa para poder escrever conteúdo. Mas aí, se eu não faço, eu fico me sentindo culpada e sobrecarregada na segunda. Enfim, é um caos. E o meu conteúdo, ele é muito específico, né? A gente tá falando de finanças, que é um assunto complexo. Então, mesmo com alguma ajuda, eu ainda tenho que participar bem ativamente. E eu já internalizei isso, não tem problema em relação a isso, é só realmente um encaixe dentro da minha rotina. E agora com os agentes da inteligência artificial, que, assim, tem resolvido muito a minha vida, eu consigo construir hoje qualquer agente, gente. Maravilhoso. Então, eu construí aqui os agentes, agora eles analisam todas as minhas redes sociais, integram as redes sociais, me dão aqui métricas, me dá também aqui o planejamento das métricas, das metas realizadas, enfim, uma análise completa e me entrega um calendário de conteúdo, no meu caso. Então, assim, é maravilhoso. E aqui eu tava também falando com meu marido, que tá no trabalho, e hoje a gente tem coisas muito bacanas para poder fazer. Às 4 horas daqui, agora meio-dia e pouquinho. Às 4 horas daqui a gente vai na Ilva, que é essa loja de decoração, de objetos para casa, dinamarquesa, que a gente ficou de outro dia, mas quando a gente chegou lá tava fechado, então a gente vai hoje às 4 horas. Ele vai me buscar aqui, a gente vai. Depois disso a gente volta para ir para academia. E depois disso tem um evento para ir que ele não quis me dizer o que que era. Amo surpresa. Eu sei que tem muita gente que não gosta de surpresa. Amo as surpresas e pro meu marido ter feito isso é porque é algo bem bacana. E mesmo que não seja, só o fato da gente fazer uma coisa diferente, uma coisa surpresa, ele me surpreender assim, eu acho tão sensacional dar essa fugida um pouco da rotina.
Então a gente vai fazer isso e eu vou compartilhar com vocês, dependendo do que for, né? Então esse vai ser meu dia maravilhoso, mal posso esperar para vivê-lo aqui com meu marido. E eu vou mostrar as comprinhas porque eu tenho certeza que vocês vão adorar. Ó, marido acompanhando. Ele precisa ver minhas comprinhas. Essa aqui é a Ilva, a loja de design dinamarquês. Tem muita coisa bacana aqui. Amo essa loja. Eu me perco nos aromas desses hand soaps. É muito bom. Muito bom. Um pouquinho caro, mas muito bom. Já escolhi o meu. Vou levar esse daqui. Separei aqui com as minhas coisinhas. E cá estamos nós. Mãe de planta. Já era, virei. Agora vou incorporar. Olha a surpresa do meu marido. Arco e flecha. Gente, eu fui muito bem. Não sei se vocês conseguem ver o furinho. Deixa eu dar um zoom aqui. Não brinquem comigo, hein? Na minha é boa. E de Niterói para Barra, realmente, gente, é uma viagem. Porque é muito estresse. Bom dia, sexta-feira, de manhã ainda, meio-dia. Eu já fiz meu ritual da manhã, já li meu livro, já fiz meu devocional com as minhas amigas. E eu quero mostrar as comprinhas que eu fiz na Ilva. Não comprei tudo, a loja tava em promoção. Por falar nisso, eu preciso mostrar o castiçal que eu comprei pro meu escritório. Assim, com um preço maravilhoso. De graça, praticamente. Mas as coisas que eu queria, não consegui achar tudo. Esse abajur aqui, eu até gostei, no final das contas, porque ele combinou com o canelado do cachepó. Mas não era esse, inicialmente. Eu fui lá pra comprar um dourado. Só que, dois problemas com o dourado. Ele era muito pequeno. Ele era mais ou menos aqui. Não ia ficar bacana. E porque aqui o meu vão ele é alto, então botar uma coisinha pequena ia ficar meio que perdido aqui na bandeja de madeira. Mas eu acabei gostando bastante desse aqui. O outro problema do dourado é que era de plástico. E aí você já viu, eu levei meu marido, a primeira coisa que ele foi olhar foi o material. E esse aqui é metal. Então a gente comprou esse daqui, também não era a primeira opção dele. A primeira opção não tinha, aí ele queria que a gente esperasse. Falei que eu não ia esperar, porque eu não vou ficar com esse aqui. Aqui vai ficar provisoriamente. Quando eu achar o dourado que eu quero, aí eu vou botar esse aqui lá no outro cantinho, do outro lado da bancada, e vou trocar. Comprei uma florzinha branca. Aqui é muito complicado você ter flores plantadas em casa, porque flor geralmente é mais frágil, então precisa de luz solar, precisa de água com maior frequência, e eu não sou lá a mais cuidadosa com isso, mas pode me chamar de louca da IA. Eu montei um agente para que ele me notifique sempre quando for para molhar, porque eu tô com diferentes plantas aqui que tem
diferentes momentos para poder molhar e, obviamente, eu não vou lembrar de cabeça. Então, eu criei esse agente para não deixar minhas plantinhas morrerem. Então, eu comprei esse daqui para dar um pouco mais de vida, né? Eu já tô com bastante planta aqui, mais florzinha. E essa aqui, ela é indoor e ela não exige muita luz solar. Mas, de vez em quando, eu vou colocar ela ali na janela. Comprei essa velinha, que na verdade eu queria uma vela aromática, para dar um aroma aqui para cozinha, mas meu marido detesta, e como é ele que cozinha, eu comprei uma vela de cera natural mesmo, para ficar aqui, bonitinho. Então, e essa bandeja linda e maravilhosa, que eu bati o olho nela no site, eu falei, vou comprar. Ela é, deixa eu desarrumar aqui para mostrar para vocês, porque eu adoro essas coisas de casa. Então, se você gosta também, você vai gostar. Ela é, na verdade, é uma tábua de corte, mas como ela não tem aquele dreno, a gente pode utilizar ela como bandeja, porque eu gosto mais do que se tivesse aquele parapeito da bandeja, sabe? E ela é de madeira maciça, acácia, o que eu gosto bastante. O que eu tenho que fazer? Essa madeira aqui, ela é nogueira, ela já é de um tom mais avermelhado, sim, entendo bem de madeira. E aí eu preciso passar um óleo nela daqui para poder ficar mais parecida com essa madeira aqui. Então, para dar uma chama vermelha nela. Deixa eu... Então, isso aqui vai ser ótimo. Por quê? Por que eu comprei esse abajur pra cá? A minha cozinha ela é muito escura, como todo o apartamento. E durante o verão a gente não sente muito, mas no inverno, que a gente tem aí umas 3 horinhas de sol, a partir das 11 até as 2, e olha lá, aí já começa a escurecer, é bem bizarro, no inverno, no alto inverno, dezembro, janeiro e metade de fevereiro. Então, eu quero dar um aconchego maior aqui na cozinha. A minha luz aqui, apesar de não ser aquele amarelo cozy que eu gosto, aquela luz mais indireta, aqui é super direta porque tá no teto e a tonalidade dela é um branco amarelado. Então ela não é completamente amarelo e eu entendo porque cozinha precisa de um pouco de luz branca também, mas aqui esse abajur vai me ajudar. E como eu falei, eu vou comprar outro pra cá. Uma coisa que eu comprei, que é uma besteirinha, mas que eu gosto muito, é esse aqui, Hand Soap. Eu mostrei pra vocês na loja e assim, ele é maravilhoso. Só que ele é um pouquinho caro pra ser só um sabão de mão. Ele é uns R$200 aqui. Achei um pouquinho caro. Mas eu vou colocar ele aqui. E ele não é do tipo que eu comprei só por conta do dispense. Apesar de eu gostar dessa identidade. Isso aqui é muito dinamarquês. Muito nórdico. Eu gosto dessa embalagem aqui. Mas eu comprei por conta do produto mesmo. Então nem pra dizer que eu vou esperar acabar. E sou viciada nesse cheiro. É um cheiro muito diferente. É tipo cheirinho de spa, mas não é cheiro de eucalipto. Enfim, não é o tipo de produto que eu vou esperar acabar e vou colocar um mais vagabundo aqui dentro, não. Vou comprar. Vou ficar viciada mesmo, vou abraçar essa minha obsessão por esse cheiro. E aí eu só vou comprar o hidratante, que eu não achei ontem do tamanho que eu queria. E eu vou comprar a bandejinha também. Que vai ter que ser em outra loja, porque lá não tem a bandeja que eu quero. Então esse foi o cantinho do café que eu fiz. Ainda tem algumas coisinhas pra comprar. Quero comprar um potezinho de prata pra cá. Vai ficar lindo. Mas eu também não quero encher essa bandeja aqui de coisas pra ficar com bastante folga. E, não menos importante, eu também comprei a minha espada de São Jorge. Eu ainda não achei o melhor lugar pra ela. Ela é uma planta que, não sei se você sabe, mas ela suga energia ruim. Em alguns lugares falam que também suga energia boa, né? Suga qualquer energia. Enfim, eu vejo muitas pessoas colocando na entrada da porta para quem tiver com energia ruim, a planta sugar. Eu vou comprar uma para minha sala, é porque eu ainda não cheguei na sala, quero fazer por partes.
E aí eu acabei comprando porque ela tava muito bonita. Eu adoro esse verde bem escuro, sabe? Eu só não sei onde colocar. Por enquanto ela vai ficar aqui. Mas eu queria colocar ela num cantinho ali. Depois que eu mexer desse lado aqui, a gente vê. Então é isso. Gostaram das minhas comprinhas? Me falem aqui nos comentários. No meu cantinho do café. Bom dia! Sábado. E repleto de coisas pra gente fazer. Gosto. Tava falando isso ontem com meu marido, porque a gente resolveu realmente mudar de vida. Desde julho, a gente não fica mais parado. Antes a gente tinha o hábito de estar sempre nos nossos horários vagos, assistindo televisão, assistindo alguma série. E agora foi até engraçado que a gente pegou para assistir um filme na segunda e a gente só conseguiu terminar o filme na quinta. Então foram 4 dias assistindo pedaços do vídeo, porque a gente já estava muito cansado, a gente não conseguia ficar acordado, porque a gente está acordando muito cedo e está tendo uma rotina bem ocupada, o que está sendo fenomenal, a gente está amando. Só que ontem a gente decidiu fechar o dia e não trabalhar à tarde, né? A partir da tarde e à noite, a gente ficar só a gente assistindo filme e foi maravilhoso. A gente até dormiu um pouco mais cedo do que o costume, porque é um outro ponto também. A gente tá acordando cedo, mas a gente não costuma dormir cedo. Então a gente ainda tá nessa batalha. A gente não consegue dormir antes de meia-noite. A nossa rotina tá tão busy que a gente simplesmente não consegue. Então ontem foi o dia para descanso, por isso que eu sumi daqui. Foi o dia para ficar com o meu marido, foi maravilhoso. Hoje pela manhã ele foi no campeonato de golfe. Espero que ele ganhe, porque eu quero o prêmio, que é um voucher no valor de, convertendo, daí uns R$1.000 em loja de roupa de exercício físico. Então eu espero que ele ganhe. E eu vou dar essa manhã workshop Mulher Investidora. Os sábados do workshop Mulher Investidora, porque todo mês eu dou o workshop. Os sábados do workshop e do Invest Day, que aí é um evento privado para quem é da comunidade Money Circle, são as minhas manhãs de sábado preferidas. E olha que com essa rotina nova eu tô fazendo muita coisa bacana de sábado. Mas ainda eu amo o quê? Conversar sobre dinheiro e investimentos, multiplicar patrimônio, investimentos na autoestima, que vai ser o tópico desse workshop Mulher Investidora. Então, eu amo conversar sobre isso. E incentivo você, hein, que tá aí em casa, também sentar em mesas onde mulheres estejam falando de investimentos, de dinheiro, de construção de patrimônio, de investimentos na autoestima também, que é o tópico de hoje. Depois disso, a gente vai para a nossa academia e depois tem o Culture Night, que é um evento aqui na Islândia. Geralmente é ali no finzinho de agosto, porque também sinaliza o fim do verão. Então vai ser hoje. O tempo tá horroroso, muito nublado. Vai chover, com certeza. Já choveu, mas vai chover durante o dia. Então, pode ser que não seja tão bacana, mas a gente decidiu ir assim mesmo. E de lá a gente vai para casa do lago, dormir lá, para acordar já lá amanhã e meu marido continuar a obra que a gente está fazendo lá e eu tirar o dia para descansar. Então, esse vai ser o meu sábado que vocês vão acompanhar aqui. Vai ser bacana mostrar para vocês o Culture Night. É uma noite muito famosa aqui na Islândia, onde é para promoção da arte mesmo. Então a gente tem vários shows, a gente tem a cidade super movimentada, a gente não pode ir nem de carro, a gente tem que pegar transporte público para chegar até lá. Então é uma noite bem tradicional.
tradicional aqui. E vocês vão acompanhar e entender mais um pouquinho sobre a Islândia. É a minha última experiência com o Cultural Night, porque eu quase não passo o verão aqui. Desde que eu me mudei, 2022, eu não passei nenhum verão aqui. Esse ano foi o primeiro. E porque eu tinha decidido, acho que eu já falei isso aqui em alguns vlogs, eu tinha decidido esse ano viajar bem menos do que o que a gente estava acostumado. Então, esse ano a gente não viajou durante o verão, o que foi... Na verdade, a gente chegou a viajar sim, mas a gente voltou no início de junho. Então, o verão, realmente, a gente passou aqui. E a minha última experiência de verão na Islândia foi no ano que eu me mudei. Depois disso, só esse ano agora que eu passei o verão todo. E no ano que eu me mudei, eu tinha acabado de me mudar. Eu me mudei em maio de 2022. A gente passou o verão aqui, obviamente. A gente chegou até ir um pouco para a Suécia, para casa da família dele. Mas o cerne, né, do verão a gente passou aqui. E aí em agosto eu fui pela primeira vez, e única vez até então, no Cultural Night. E o que eu pensei, gente? Pensei, verão, é o fim do verão, mas ainda é verão. Vai estar com muita gente, então eu não vou levar casaco pesado. Vou com uma jaquetazinha tranquila, porque lá vai ter o calor humano e a gente ainda tá no verão. Estava me acostumando ainda, tá? Não me julgue. E fui dessa maneira, né? Meu marido também não enfatizou para eu melhorar minha vestimenta. Então, quando eu cheguei lá, foi bacana, senti um pouquinho de frio, mas quando anoiteceu, meu amor, e eu falei pra ele, quero ir pra casa, tô morrendo de frio, e aí a gente foi pegar o transporte público para chegar até o carro onde a gente tinha parado, um pouquinho distante, né? Então a gente parou um pouquinho distante de carro, porque você não pode entrar de carro no centro quando tá tendo o evento. Então a gente teve que parar antes e pegar a condução, porque também demora a caminhada. Então a gente se dirigiu ao ponto de ônibus para poder pegar. Aqui não tem metrô, tá? A população é bem pequena, então não faz sentido ter metrô. Quando a gente chegou, a gente se deparou com uma questão que é uma questão de evento, né? As pessoas não vão ao evento na mesma hora, mas elas saem do evento na mesma hora, quando o evento acaba. Então, sempre quando você tá indo, o problema não é você pegar transporte lotado ou filas quilométricas, porque as pessoas estão indo em horários distintos, principalmente quando é um evento tão longo como o Cultural Night, que não é só à noite, é durante o dia todo. E foi o que aconteceu. Não tive problema para ir, mas na volta, meu amor, ai, a fila quilométrica, os ônibus entupidos de gente. Meu marido tem um pouco de claustrofobia com muita gente ao redor dele. Ele não tem problema em espaço fechado, ele tem problemas de pessoas ao redor dele. E ele não queria pegar o ônibus e eu não queria ficar na fila, então a gente resolveu ir andando. E foi assim, praticamente vendo a morte, porque era um frio nos pés e nas mãos. E quando eu vi que a temperatura estava marcando 8 graus, eu falei, só porque pra mim eu estava sentindo, e isso é muito comum aqui na Islândia, apesar da temperatura tá ali marcando 5, 6, 7, é sempre a sensação térmica menor, bem menor, por conta do vento, porque é uma ilha, né? Então tem a passagem do vento, o vento também é mais forte, mais frio, então a sensação térmica é sempre menor. E aí quando eu vi 8 graus, eu, não, isso tá errado, com certeza, porque eu estava assim, me sentindo numa caverna de gelo. Foi horrível, horrível. Aí a gente chegou em casa, o meu marido fez várias compressas de água quente, fervendo, para eu colocar em diferentes partes do corpo e dar aquela aquecida. Depois disso, aqui na Islândia, pode estar um calor de rachar. Eu não saio de casa sem casaco. Mesmo que eu não esteja utilizando, eu vou carregar o casaco, que é uma coisa que eu não queria fazer na Cultural Night.
Então, experiência, a gente aprende e hoje aí eu vou estar mais preparada para não passar frio na Country Night, mas é um evento muito bacana, eu gostei muito de ter ido, apesar desse probleminha aí que a gente teve. Agora eu vou fazer o meu café e vou repassar. Eu gosto de fazer meu café, por isso que eu falei que eu vou começar a cozinhar. Eu gosto de fazer meu café assistindo ao YouTube. Então, se você está fazendo a mesma coisa aí da sua casa, você sabe o quanto legal é isso, né? Então, vamos lá. Vamos fazer aqui o café e repassar os slides do workshop. Today I'm going to start wearing my blue lights and my LED face mask more consistently at night time because I'm really good in the day, not so good at night. And then I'm going to stop having dinner really late and therefore rushing my night routine. I find when I get home late from training, I'm just shoving all my food in my mouth and then it's like a script taken to bed on time so I can go somewhere else the next day. So I just want to be a little bit more organised around dinner time. As someone who gets very overwhelmed easily and is a massive stress head and just feels like to-do lists have to be overflowing all the time, I write down just Acabei de abrir aqui a sala pro workshop Mulher Investidora, tô esperando elas entrarem. Já fiz o meu cafezinho aqui e a gente tem muita coisa para falar. Tem muita coisa para falar nesse workshop. A gente, no primeiro bloco, a gente fala sobre crenças, a gente fala dos motivos da mulher não investir. E falta de conhecimento é um dos motivos, mas não é o principal. Não é o que traz essa inércia na hora de investir. Então, a gente passa por todos eles, a gente tem uma mesa redonda, onde a gente conversa sobre todas essas crenças, quais que a mulherada está se identificando. Geralmente são todas. Mas a gente também vai trazer o tópico que eu falei, né? O novo, a respeito do investimento em autoestima, que um não anula o outro, pelo contrário, a gente precisa investir tanto na gente quanto também em produtos financeiros. Aí o segundo bloco é um bloco mais técnico, então onde eu apresento todos os produtos, falo do mercado de renda fixa, falo do mercado de renda variável, e no terceiro bloco é mais a parte de execução. Como que a gente escolhe os investimentos, qual é o nosso perfil de investidora, o que a gente precisa fazer para poder vincular um objetivo a um investimento. E por fim, a gente fala um pouquinho da comunidade Money Circle, porque o workshop Mulher Investidora é a porta de entrada para a nossa maravilhosa comunidade. Vamos lá, vamos começar. O workshop Mulher Investidora, vocês já sabem qual é o nosso lema, né? Investir não é luxo, é poder. A gente investe para ter poder de escolha. A gente investe para poder não depender de ninguém e ter o que eu acho, o que eu acredito que seja o maior elemento, o mais valioso: tempo e liberdade. Liberdade de escolher ou de não ter que escolher, que é melhor ainda. Então vamos lá, já começa assim, sábado de manhã, vocês aqui as primeiras a chegarem, você escolheu falar de dinheiro. Para quem é nova, aqui, já quero deixar um aviso, pode ligar a câmera, pode ligar o microfone, não precisa pedir licença, isso aqui é um bate-papo onde a gente fala de tudo que é referente à mulher, ao universo feminino, principalmente o dinheiro e os investimentos, tá? Agora estamos indo para academia. Meu marido chegou do campeonato de golfe e eu acabei o workshop Mulher Investidora. É sempre muito bacana. É tanta troca que a gente faz lá no workshop. É uma mesa redonda que a gente acaba se identificando com os assuntos que a gente traz lá. Sensacional. Sempre muito bom abrir a cabeça das mulheres em relação ao investimento, em relação à riqueza, construção de patrimônio, e é bacana também acompanhar elas entrando na comunidade depois do workshop, você vendo que tudo aquilo que você falou, que você ensina, faz diferença na vida. E agora estamos indo aqui para a academia, no nosso projeto, e depois tem o Country Night, que a gente está bem pensativo, porque está chovendo, e já está tudo bem molhado, porque está chovendo desde manhã. Então, o próprio torneio de golfe, meu marido não curtiu tanto, porque estava tudo molhado. Mas vamos lá, a gente vai para ver como tá. Se tiver ruim, a gente vai embora direto para casa do lado. Então, vocês vão acompanhar. Vou mostrar para vocês como é a Country Night. Vida real acontecendo aqui. Bom dia, hoje é domingo. E eu não mostrei meu treino ontem, eu não mostrei
que eu fui na Culture Night aqui, porque eu não fui. Eu treinei, mas eu treinei fazendo o mínimo, não fiz o treino de corrida, porque eu comecei a passar mal. Então, a minha TPM é uma TPM muito tranquila na parte física, eu não sinto dor, eu tenho mudanças sim no corpo, eu fico mais inchada, mas na parte psicológica, como meu marido fala, muito respeitosamente, eu viro um monstro. E ontem na academia bateu muita ansiedade, bateu muito cansaço. Parece que quando a TPM começa, que geralmente começa 7 dias antes, né, uma semaninha antes, é como se ligasse um interruptor, sabe? E do nada eu fico ansiosa, eu fico aflita, parece que tudo tá me incomodando, mas ao mesmo tempo nada tá me incomodando. A minha vontade é de ficar deitada sem fazer nada, um pouco depressiva. Ai, minha TPM é horrorosa. Fico muito estressada, fico muito verbalmente agressiva. E essas são as reclamações do meu marido. E ontem bateu, acho que ligou o interruptor, então eu fiquei muito mal. Falei pro meu marido, não quero. E também não era uma boa ir, porque estava chovendo muito, estava ventando, as ruas estavam ensopadas, não ia ser bacana, de qualquer maneira. A gente ia porque a gente tinha programado e já tínhamos feito o acordo, se não ficasse bom, se a gente achasse que tava uma merda, a gente ia embora. A gente ia pra casa do lago, a mãe dele ainda tá lá, junto com o irmão, mas eu pedi pra ele pra gente ficar em casa, porque eu realmente tava bem mal. Hoje ele foi pro torneio de golfe, na verdade de manhã era meu torneio de golfe também, era um mais amador, só que, bom, não acordei bem novamente, então ele foi e eu fiquei. O que não foi de todo ruim, porque eu tô aqui fazendo a minha contabilidade semanal que eu faço, eu não tinha feito. Então, eu vou escrever também os conteúdos dessa semana. Então, vai ser um bom momento. Tô aqui no meu escritóriozinho com as minhas velhinhas, assistindo um vlog de uma gringa, a Baby Hi, nem sei qual é o nome dela, enfim. E tô aqui junto com o meu agente de finanças, que eu criei, a inteligência artificial, fazendo a minha contabilidade, deixando tudo organizado pra gente começar a semana bem. Então, daqui vai sair a organização financeira, vai sair a organização de conteúdo e também vai sair a organização de tudo que eu tenho pra fazer. E aí eu vou começar um outro vlog e encerrar esse daqui. Então, muito obrigada por vocês estarem assistindo essa semana. Foi uma semana boa, mas sem muitos picos, igual a outra semana que a gente teve até um eclipse total aqui na Islândia. Mas essa semana agora a gente tem o Invest Day, que é o nosso sábado da comunidade, então é um dos meus sábados preferidos. A gente também vai ter algumas comprinhas aqui para casa. Vamos ter também, talvez, eu ainda tô decidindo, um novo corte de cabelo. Veremos. E é isso, gente. Obrigada por permitir que eu compartilhe aqui minha semana. Vem a outra semana aí, eu espero que você também acompanhe. Se inscreva no canal, ativa o sininho para receber em primeira mão. E me conta aqui nos comentários o que você achou bacana, o que você gostaria de saber mais da Islândia, desse lugar maravilhoso que eu moro, que eu sei que é muito diferente do Brasil, então desperta uma certa curiosidade. Bom, até o próximo vlog.